Em tempos de pandemia, a telemedicina se tornou uma aliada de pais e responsáveis no diagnóstico e tratamento das doenças de inverno. Com essa friagem toda dos últimos dias, então, a modalidade evita a exposição do paciente e acompanhante a hospitais e oferece o diagnóstico e tratamento imediatos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o médico Maicon Primo. Ele é intensivista, professor e responsável clínico pela Click Life, plataforma de atendimento médico por telemedicina. Doutor Maicon, bom dia, bem-vindo à Rádio Super, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo, é um prazer é nosso estar aqui com vocês nessa manhã. Doutor Maicon, a gente está falando de telemedicina e o avanço da tecnologia, e ele modifica algumas das relações que a gente vivencia como um todo, e com a medicina não tem sido diferente, né? Eu posso falar até por mim que já passei pela experiência recente de uma teleconsulta em caso de suspeita de Covid, que felizmente não se confirmou, mas em especial agora, nesse período de inverno, no tempo frio e seco que temos tido em Belo Horizonte, por exemplo, aqui nessas últimas semanas, é certamente um movimento que pode ajudar muito as pessoas a não se exporem ao risco de irem a uma unidade médica para uma consulta que via telemedicina pode resolver perfeitamente os problemas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse avanço e do que isso representa para a medicina hoje num contexto de pandemia. Fantástico. A telemedicina, ela veio, né, na minha opinião, para ficar, porque antes, né, da pandemia, quando começaram nossas emergências, né, sou responsável por um hospital aqui na minha cidade, um hospital escola, e a gente com os leitos todos lotados, né, muita demanda na emergência, e cada vez mais, né, muitos pacientes com suspeitas chegam até a emergência e em muitos casos não se confirma como aconteceu com você, mas acabam se expondo naquela aglomeração e acabam até se contaminando com isso. A telemedicina, ela veio para quebrar barreiras mesmo. Quando eles me convidaram para esse projeto, né, por eu estar ligado a pesquisas, ao hospital escola, à faculdade de medicina, e a gente começou como um projeto e ele foi nos encantando de uma tal forma, toda a nossa equipe, isso começou a alastrar pelo país, né? Porque, por exemplo, agora eu estou no interior de São Paulo, falando contigo, você está em BH. Então, assim, a gente conseguiu, em momento de pandemia, lugares que teve uma situação lá no Pará, que a gente atendeu um paciente 3 horas da manhã. Ele, né, falou: doutor, você vai ser minha testemunha, eu vou atentar contra a minha vida agora, e a única testemunha é você. Eu perdi meu ente querido, minha mãe, meu pai, o médico da cidade, que trabalhava aqui há 17 anos, foi a óbito por Covid. A gente tem enfermagem, a gente tem remédio, mas a gente não tem médico, e a estrutura médica mais próxima são 130 quilômetros. Aí eu me vi numa situação muito assim complicada, né? Eu não estava próximo para poder, né, tentar conversar com ele. Começamos a bater um papo, e eu consegui induzir ele a evolução da consulta. Enfim, nós conseguimos conduzir, tratar ele com medicação, acompanhamento, inclusive à distância. Ele teve êxito, e o mais legal, ele virou um replicador, né? Como a gente fez uma ação social muito grande, isso comoveu muito a gente, nós atendemos toda a cidade lá. Ele foi de casa em casa com as pessoas carentes que não tinham médico, estavam positivados. Ele baixava o aplicativo e a gente atendia. Fomos condecorados na cidade, no estado, e isso tomou conta demais da humanização da nossa equipe, e aí a gente abraçou como toda a telemedicina, e a gente não tem dúvidas que ela veio para ficar. Pois é, o doutor, há quem diga que nada substitui a presença física de um médico, né? Pessoas que acreditam nisso. Como é que vocês fazem na telemedicina para driblar isso que aparentemente é um limite, que é esse contato tete a tete, essa presença física que para tanta gente faz a diferença? Perfeito, Rodrigo. Realmente não substitui 100%. Tá? Eu acredito que a telemedicina ela veio como uma ferramenta para
para estar junto com a consulta. Nós, por exemplo, hoje a gente consegue resolver em torno de 96% a 97% dos casos. Alguns casos realmente precisa, né, ir até o consultório e ter a consulta física. Mas, assim, o que a gente pode, a gente resolve muitos dos casos, no caso do tema da nossa entrevista, situações sazonais, igual agora, muda o tempo, mães principalmente, né? A criança começa a espirrar, coriza, tosse, os pais já se desesperam, né? Então, assim, nesse momento ele tem um médico ali, a gente chama um médico de bolso, né? Ele pega e vai, entra na consulta, a gente orienta, medica o paciente, já envia a receita, ele já, sem sair de casa e por exemplo, olha, as próximas 72 horas são cruciais, é o que vai aparecer os sintomas para a gente realmente poder tratar, mas fique tranquila, qualquer intercorrência que tiver, você pode nos conectar, que a gente está à disposição ali em segundos, né, 24 horas por dia, a mãe fica tranquila e nesses casos 98,9% evolui para o sistema imunitário da criança ou do paciente conseguir combater aquela patologia e não evoluir para nenhum tratamento com antibiótico e entre outros. Então, mas respondendo de fato a sua pergunta, a medicina pós-Covid, ela teve uma virada, Rodrigo. Hoje não tem mais espaço para a medicina que não seja humanizada. A medicina humanizada no país, ela virou condição sine qua non. Por quê? Hoje, o paciente, ele não só está com a patologia do Covid ou de outras sequelas ou outra patologia, mas ele ficou com algumas marcas, ou todo mundo já perdeu um ente querido, ou um amigo, ou ele mesmo. Agora, você imagina, eu fui diagnosticado, igual aconteceu com você, ou estou com suspeita de uma patologia que está cometendo o mundo todo, milhões de pessoas morreram. Eu não sei o que vai acontecer comigo nos próximos 10 a 14 dias. E isso abala muito o emocional do paciente. Então, a gente tem trabalhado muito na interdisciplinaridade com as outras profissões, como psicologia, com as terapias, para que esse paciente, ele tenha, a telemedicina veio para quebrar esse vínculo, essa barreira que tinha e criar esse vínculo médico-paciente. Então, assim, hoje, a gente que está na linha de frente, a gente começou a não tratar, mas não cuidar, não acompanhar mais o paciente. Hoje a gente acompanha mesmo pessoas, amigos, porque, por exemplo, eu estou aqui, criei um vínculo contigo. Você sabe que eu sou responsável de um serviço de UTI e um hospital. O que você vai fazer? Você ficou sabendo que um amigo, um ente querido, é óbvio que você vai me ligar. Doutor, você conhece? Você tem como ligar? Aí eu passo a ter a obrigação, aquele paciente que está lá, que antigamente era um paciente, que eu não tinha vínculo nenhum, eu passo a ter um vínculo com ele. Então, assim, para que ele tenha êxito no tratamento. Então, a medicina, ela tem que ser humanizada, não tem mais espaço para médicos que não façam consulta humanizada, que não tenha importância com o paciente. E a gente, antes da pandemia, a gente tinha um problema muito grave, né? Eu sempre, com meus alunos, eu trabalho com eles o seguinte, sempre vamos valorizar a queixa do paciente. Que bom que seja banal, mas em 1% dos casos é grave e a gente pode diagnosticar. Então, eu sou muito próximo dos meus pacientes, eu acompanho eles muito próximo e cada vez mais é a nossa campanha agora, né, junto às grandes instituições aí que eu estou encabeçando, é o seguinte, menos medicação e mais humanização com os nossos pacientes, que nós estamos tendo muito sucesso com isso. Certamente é o que faz a diferença mesmo, esse tratamento humanizado, com o médico enxergando antes do paciente ali alguém que é um ser humano e que está precisando de ajuda, muitas vezes de orientação. O doutor Michael, no caso das crianças em específico, os pais se preocupam muito nessa época agora do inverno,
E não é para menos, não sei como é que tá aí no interior de São Paulo, mas aqui em Belo Horizonte a gente tem uma onda de frio já faz alguns dias. Nós temos um tempo seco, temos um cenário de pandemia em que os sintomas se parecem muito entre a Covid e problemas respiratórios, enfim, tudo se confunde muito nessa época. No caso da telemedicina, que tipo de relatos o senhor mais tem ouvido e como é que o senhor tem agido diante desses pacientes mirins, digamos assim, para minimizar os impactos, os problemas que essa turma, essa moçada sofre nessa época do ano? Eu vou te falar, Rodrigo, que quem mais sofre são os pais, né? É verdade. E a preocupação, né? E é justo, né? Claro, a gente ama nossas crias, somos apaixonados por elas, mas assim, a gente tem orientado e com muito êxito, porque quando a mãe, né, o pai, se ela não tem nenhuma ligação com a área da saúde, então assim, e não adianta a gente informar os pais, né, os avós falarem, olha, já aconteceu isso, porque junto com o pai, junto com uma criança nasce um pai e uma mãe, né? Então, a gente esse tempo, né, igual você comentou, baixas temperaturas, tempo seco, e aí o organismo ele fica tentando reajustar a essas situações, né? Então, quando baixa muita temperatura, teoricamente a tua imunidade, né? O seu sistema imunitário começa a trabalhar para que esquente a sua temperatura, para manter a sua temperatura basal. E isso tende a baixar um pouco a sua imunidade. E aí, nós já temos, no dia a dia, por rotina, temos as bactérias que ficam nas vias aéreas superiores e que, comumente, elas não acontecem nada, mas com a imunidade baixa, com essa oscilação de temperatura, tempo seco, elas começam a se aproveitar dessa situação. A gente orienta bem. A gente é bem categórico, assim, olha, paciente, a criança teve febre, primeiro episódio de febre, a febre é bom, né? É bom nesse sentido, não que seja bom, né, na rotina, mas a febre mostra que o organismo da criança está reagindo a um corpo estranho que ela tem. A febre só mostra isso, a febre não serve para mais nada, entendeu? Serve como um alerta do organismo dizer assim para a gente, olha, eu estou combatendo um corpo estranho, estou fazendo a minha parte, mas fique de sentinela aí, e se eu não conseguir, eu vou precisar de ajuda, de ferramentas aí para a gente combater. Então, a gente sempre orienta. A telemedicina foi muito legal nisso, porque a criança teve uma febre, a mãe já pegaria a criança, ia para aglomeração, trazer aí, muitas das vezes, né, esperando, judiando da criança, da família, muitas vezes cansada, essa rotina maluca nossa. Hoje não, ela entra, o médico vai fazer toda a anamnese, como uma consulta física, como uma consulta presencial, e ela vai dizer, olha, meu filho teve um episódio de febre, aí o médico, mas ele teve desidratação, teve diarreia, teve vômito, pode estar doendo a garganta, surgiu algum edema pelo corpo, e ele vai fazer toda aquela anamnese que faria na parte física. Ela vai dizer sim, não, e aí ele vai chegar a um diagnóstico, e nós vamos acompanhar esse paciente de 12 em 12 horas. Então, por quê? Com 72 horas, ele vai ter aparecido todos os sintomas que devem aparecer, que o organismo não conseguiu combater. Então, a gente sempre orienta para manter com antitérmico, não deixar a febre ultrapassar 39, 40 graus, manter a temperatura basal, mesmo com antitérmico, para a gente ver nos próximos 3 dias, 72 horas, quais são os sintomas que vão aparecer, ou o organismo conseguiu eliminar por ali com o próprio sistema imune e a criança passou ilesa e já está imunizada de mais esse vírus ou bactéria. Nosso ouvinte Nilson Ferreira Neto está aqui dizendo: a humanização é fundamental no êxito de todas as relações, corroborando aqui ao que o Dr. Maicon acabou de falar na questão da telemedicina. Nós conversamos aqui hoje com o médico Maicon Primo, ele é professor intensivista e responsável clínico pela Click Life, plataforma de atendimento médico por telemedicina, falando com a gente das evoluções aí, principalmente nesse momento de pandemia. Doutor Maicon, prazer falar contigo, muito obrigado, certamente ajudou a gente a esclarecer aqui um pouquinho desse cenário da telemedicina. Até uma próxima.
Prazer é todo meu, Rodrigo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu morei em Belo Horizonte, sou fã da emissora de vocês e agora estou no interior. Parabéns, sucesso para todos vocês. Se cuidem, precisando, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, Dr. Maicon.